Boa tarde, pessoal. Vou dar continuidade ao curso de licença para gravar a última parte do curso. Só lembrando que no final da aula de ontem, eu deixei aqui aberta a proposta de vocês realizarem o exercício da página 215, né, do livro Análise de Rede em Ciências Sociais, né, que é uma proposta de análise de uma rede pessoal, de contato pessoal de vocês nos últimos 30 dias. Né. Aqui, o destaque é que a gente já teria conhecimento para descobrir alguns elementos desses contatos, dessa rede de contatos pessoal que a gente estabeleceu nos últimos 30 dias. Elementos que a gente aprendeu aí com o exemplo da amiga traída, né? Basicamente, as medidas de centralidade, os 3 tipos de centralidade básica, centralidade de grau, a centralidade de proximidade e a centralidade de intermediação. Centralidade de grau está relacionada à quantidade de vizinhos, né, que um indivíduo tem dentro de uma rede. A de proximidade significa a facilidade de ser alcançado por todos os atores da rede, como também a facilidade de alcançar todos os atores da rede. E a de intermediação, que ali vai fazer uma proporção do número de vezes que um indivíduo aparece no maior número de geodésicas, né, as menores distâncias, entre os pares de atores da rede. Então, são 3 aspectos diferentes para a gente mensurar a noção do conceito de poder, né? São 3 tipos de poder diferentes. Né? A gente viu também que ser central em um desses critérios não significa que o indivíduo vai ser central em outro. Né? O exemplo mais claro aqui foi uma comparação da centralidade de grau com a centralidade de proximidade, mas isso também vale para a centralidade de intermediação. O melhor do mundo, o indivíduo mais poderoso em uma rede é aquele que vai acumulando essas centralidades. Né? O indivíduo que é central em termos de grau, de proximidade e de intermediação, ele teria mais poder dentro de uma rede, ele teria mais oportunidades dentro da rede, do que o indivíduo que é central apenas em uma dessas redes. Também disse para vocês que algumas consultorias que eu fiz, o que eu uso normalmente é combinar esses e outros tipos de centralidade para construir um indicador e aí ajudar a identificar aqueles indivíduos com mais poder, né? Dentre os poderosos, aqueles que têm mais poder. Outro aspecto relevante, né, que a gente viu, é a centralidade grau é uma boa métrica, né, para a gente operacionalizar noções aí como a noção de popularidade, medir o prestígio das pessoas, né? A capacidade de influência ela pode ser mensurada ali pela centralidade de proximidade, né? A própria intermediação seria aí pelo critério da centralidade de intermediação. E a gente também viu, né, uma medida que está relacionada ao grau, a noção de distância na rede, que é o domínio de influência, que significa ali a proporção da rede que é alcançada por cada indivíduo, na verdade, né? A gente vai escolher um indivíduo e aí a gente pode calcular para cada um indivíduo da rede a proporção da rede que ele alcança com 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, quantos passos a gente quiser definir ou quantos ele for necessário para ele atingir a rede como um todo. Né? Lembrando que também pode existir alguns casos que esse ator não vai conseguir atingir. Né? Pode haver distâncias infinitas que não vão... o que significa que teria alguns atores que não seriam alcançáveis, né, por esse ator de referência. Né? E aí a proposta é que o indivíduo ele tem mais capacidade de influência quando esse indivíduo atinge a maior proporção da rede com uma menor quantidade de passos. Né? Todos esses casos a gente comparou aí com o exemplo da amiga traída. Okay? E aí eu deixei esse exercício, que essa atividade prática tem a ver com a vida de vocês, então vocês vão descobrir coisas sobre a vida de vocês, pode ser bastante interessante. Se vocês começarem a fazer o exercício, vão notar que no final dele há uma lista de perguntas que ajuda a gente a analisar a rede. Essa lista de perguntas, né, esse guia para análise de redes, para uma análise descritiva de redes, ela serve para qualquer tipo de rede que vocês forem avaliar ou analisar aí na trajetória
de vocês, né? Espero que não tenham tido alguma dificuldade. Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida a respeito do exercício, só levantar a mão, falar, abrir o microfone ou usar a caixa de diálogo aí para que a gente possa esclarecer dúvidas que houverem, ok? Então, eu vou dar sequência, gente, nessa última parte do curso, e aí eu queria hoje começar destacando, né, algumas técnicas para coletas de dados, ok? Eu falei para vocês aqui do experimento da amiga traída, ele foi um experimento, né, mas que baseava basicamente uma proposta de ação que era dar para os indivíduos 3 pontos e eles distribuírem esses pontos entre seus colegas, né, e aí ficou registro para quem cada indivíduo deu ponto, né, e aí a noção ali, a ideia desse experimento é a ideia de que a gente daria ponto para os nossos amigos e não para os nossos inimigos, para quem a gente gosta mais, né? Que deu origem à rede, né? Então, qual que foi a técnica de coleta de dados no exemplo da amiga traída? Foi um experimento, né? A gente cria uma situação para observar as interações de um grupo selecionado. O pesquisador pode combinar técnicas de observação ou questionário para registrar as interações, né? Que eu criei essa situação controlada, né? Pegava, eles preenchiam uma lista na forma de uma questão, eu poderia dizer assim, tá? De análise, que deu origem, ok? Mas essa não é a única forma. A forma mais tradicional, vou deixar aqui por último, são os questionários, onde a gente pergunta diretamente, mas existem outras técnicas para a coleta de dados, ok? Vocês mesmos, ao fazer o exercício da página 215 do livro, vocês vão utilizar uma outra técnica, né, que ali eu classificaria como uma consulta a arquivos ou registros, né, que o exercício da página 215 pede que vocês acessem o histórico de chamada de celular, do WhatsApp, do Instagram, né, lá no direct, dos e-mails, esses registros que a gente, hoje na vida moderna, a gente deixa, né, colocado, esses são os registros que devem ser acessados por vocês de modo que vocês consigam recuperar essas relações, esses contatos com quem vocês tiverem, tá? Depois o exercício acrescenta ainda uma forma de valorar os laços entre esses contatos registrados, ok? Bom, vou falar de registro depois, mas aqui eu gostaria de destacar também a possibilidade de trabalhar com observação, quando eu falei da pesquisa do meu amigo João Daniel, lá de Portugal, psicólogo social, que estava interessado em analisar a seleção de amigos entre crianças, né, para verificar um comportamento relevante, que era descobrir ali com que idade que os meninos e as meninas começavam a escolher seus amigos com base no sexo biológico. Né? Então, entrevistar crianças, gente, não é comum usar questionário, né? Entrevistar crianças não é comum, na verdade, né? Ainda mais para perguntar para crianças sobre melhores amigos ou não. Isso não é muito comum, ok? Então, o que o João utilizou? Ele foi para a sala de aula, né, no pré-escolar, creche, e começou a observar as crianças nas suas interações. Okay? Então, ele dividiu a sala em setores e ficava observando 15 minutos em cada setor, ia circulando isso na sala, começando de forma aleatória, e anotando quem interagiu com quem. Tá? Então, nessas condições onde que a gente está analisando pessoas que não têm condição de responder o questionário, ou pessoas que não querem, né, por alguma razão, responder o questionário, a gente pode imaginar, por exemplo, numa situação de um hospital psiquiátrico, por exemplo. As pessoas não têm condição de responder, mas elas estão lá, elas estão se aproximando umas das outras por alguma razão, a gente poderia estar observando diretamente, né? Eu quero observar a hora do recreio na escola. Já que a gente está falando da amiga traída, a gente poderia estar marcando essas observações, tá? Então, a observação é viável quando o foco do grupo ele é pequeno, né? E aí a hora que significa dividir o pátio da escola, eleger um lugar, né? Na escola, né? Seria o lugar de encontro e dividir em espaços, tá? Então, é mais recomendado para grupos pequenos, a limitação para aplicação
e quando há limitação para a aplicação de questionários ou realização de entrevistas. Né? Exemplo, a interação de crianças em escola primária, que foi o caso do João Daniel, deve-se observar um grupo por um período de tempo regular, igual de tempo, e anotar as relações. Lá são baseadas na impressão do pesquisador. Né? Então, eu estava contando para vocês aí que o João Daniel aplicou na pesquisa dele. Tá? E é importante essa última frase aí, gente, olha, que todo registro de informação, a relação apontada entre dois atores dessa rede é uma impressão do pesquisador, forma como ele observou. Tem uma pesquisa sobre liderança em redes de uma comunidade pesqueira no Rio de Janeiro, ali na Bacia de Campos, que a gente desenvolveu um modelo de análise de rede que a gente chama de análise de redes cognitivas. Tá? A coleta de dados dela, a gente acabou funcionando como uma observação não planejada, tá? Porque quando a gente montou as relações entre as lideranças, a gente dependeu de informantes-chave. Né? Então, tinha um conjunto de informantes-chave de um projeto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em Campos dos Goitacazes, e esses informantes foram as pessoas que identificaram as lideranças, pessoas importantes dentro da comunidade. Depois a gente cruzou, né, quem que apontou quem, e depois elas, com base na experiência dela de campo, elas foram apontando as relações entre esses indivíduos, com base na observação que elas tinham feito durante o campo delas. Depois a gente utilizou uma técnica que foi sobrepor essas redes para ver o que coincidia e recortar os laços, que de fato coincidiam laços que foram apontados uma vez só, por exemplo, eles foram excluídos da rede. Aí a gente conseguiu remontar essa rede com base nesse trabalho de observação dos informantes. Okay? Uma outra técnica possível é a anotação de diário. A gente pode dar ao indivíduo, ao conjunto, né, de atores que a gente quer pesquisar, um diário e pedir para as pessoas anotarem no seu dia a dia com quem que elas interagiram. E a gente pode até, inclusive, pedir para elas também anotar a quantidade de tempo que elas passaram em interação com cada indivíduo que ela encontrou ao longo do seu dia. Tá? Então, trata-se de uma estratégia na qual o pesquisador pede ao respondente para manter o registro contínuo das pessoas com quem interage em situações específicas, situações que têm interesse com aquilo que a gente está estudando, ok? Geralmente, informações sobre os autos também é solicitada. Aqui voltou assim, né? Você pode pedir informação sobre aquelas pessoas que estão sendo apontadas aqui sobre os autos. Você pode pedir para a pessoa, né? Você vai apontar que passou um tempo ontem passou um tempo com um link hoje, né? Quanto tempo eu gastei com 2 horas? Quem é o link? O link é um aluno da UFOP, né? O link é do curso tal, o link é homem, o link tem tal idade, ok? Todas essas informações a gente pode pedir para que seja registrada nesse diário, tá? Só que, porém, né, essa técnica ela exige muito da colaboração do meu coletivo, das pessoas que eu vou, com quem eu vou trabalhar. Elas precisam estar dispostas a fazer esse registro do diário, ok? A questão dos registros, já como eu falei para vocês anteriormente, não apareceu aqui na tela, mas é recorrer a qualquer banco de dados no qual a gente já tem informação registrada, tá? E aí vale tanto esses registros dessas interações virtuais que a gente hoje em dia tem com frequência, como também vale procurar em jornais, revistas, atas de reuniões, todas essas fontes nas quais a gente pode achar que 2 pessoas estiveram presentes juntos, ou que 2 pessoas participaram de um mesmo evento juntos. Tudo isso a gente pode encontrar, tá? E aí a forma mais tradicional, que são os questionários sociométricos. Eu vou aqui passar com vocês 6 exemplos de 3 tipos, com 2 subtipos, né? Vão totais 6 exemplos possíveis de fazer as questões, né? Então, o primeiro conjunto de 2 questões, a gente pode fazer um questionário que tem como foco, né, a escolha do autor, e ela pode ser do tipo lista, quando a gente oferece uma lista já fechada para as pessoas responderem, né? Então, a gente apresenta uma lista completa
atores do grupo, dos atores do grupo ao respondente, né? Então, fulano vai responder, Karine vai responder sobre os alunos de um grupo que ela faz parte, sobre os alunos do doutorado da educação do ano de 2021/1. Então, eu entrego para ela a lista de respondentes e ela vai ali responder, tá? Por exemplo, por favor, marque cada espaço abaixo a situação que melhor descreve sua relação de amizade com cada pessoa da lista. Então, eu pergunto para a Karine: João, você confia como amigo? Você conhece bem? Você é só conhecido? Você associa o nome à face ou você não conhece, né? E ela vai responder, e aí eu vou marcando, né? Você marcou aqui, confia como amigo, eu marco aqui, se ela respondeu que a Mariela conhece bem, eu marco ali, e que ela não conhece o Pedro, então eu marco essa última opção aqui. Essa questão, gente, e a forma como eu trabalhei ela, eu fiz isso um experimento numa turma de primeiro período que eu dei aula, ela está lá no YouTube, no vídeo chamado Manipulando a Rede com Pajé, que aí tem um dos vídeos, são 15 minutos, tem lá a questão sociométrica, é um vídeo que eu passei para vocês como ferramenta complementar de como eu operacionalizei essa questão lá no Pajé, como eu manipulei a rede que derivou dessa questão. Vale a pena dar uma olhada com calma lá no vídeo, ok? Bom, o segundo tipo é o que a gente chama de tipo chamada livre, qual eu pergunto o nome livremente. Tá? O exemplo é: pensando em suas relações de amizade, gostaria que você me dissesse o nome do seu melhor amigo, segundo melhor amigo, etc. Continua perguntando até esgotar as possibilidades, ok? No caso da pesquisa do TDAH, que eu contei para vocês nos vídeos, acho que no primeiro vídeo, na primeira aula, a gente percebe lá, né, que a gente utilizou essa pesquisa a opção de indicar os 5 melhores amigos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto melhor amigo. Seria uma questão desse tipo, tá? O segundo conjunto de questão, ela foca, né, na realidade ela foca na escolha de relações. Pode ser do tipo de escolha fixa, determina um número de escolhas para que o respondente realize um número de escolha, né, geralmente 3 ou 5, isso aqui vai depender do que a gente quer, né? Quando eu delimito 3 pessoas, eu estou forçando que a pessoa me responda aquelas pessoas que ela tem mais firme na memória, portanto, as pessoas que ela interage mais. Quando eu coloco 5, eu abro um pouco a possibilidade de ela me indicar algumas pessoas intermediárias, não são as pessoas mais imediatas, né, que ela tem uma amizade mais forte, mas alguém que ela não tem tanta amizade, uma amizade tão forte, um pouco mais clara. Agora, se eu passo de 5, gente, eu abro a possibilidade da pessoa falar qualquer pessoa e fugir um pouco daquilo que eu quero, que ela indique pessoas que são importantes mesmo, né? Esse tipo de questão a gente usou no LabRede para identificar pessoas importantes para a produção de alimentos com base na agricultura familiar e na agroecologia, né? Então, a gente pediu lá que fosse indicado 5 nomes. No meu mestrado, eu usei algo parecido, mas eu usei com 3 nomes. As organizações tinham que citar 3 outras organizações para critérios específicos. E aqui o exemplo que eu separei para vocês pensando nos últimos 7 dias, cite até pessoas com quem você mais discutiu sobre estudos, ok? Aqui o foco na relação está dito aqui, ó. Ela vai falar sobre a relação, sobre quem que eu conversei sobre estudo. A pessoa vai lá e vai responder essas 5 pessoas, ok? Outro tipo focado na relação é o tipo de escolha livre, agora focado em relação. Não se apresenta nenhum constrangimento aos respondentes de quantas pessoas citar, ok? Então, ela pode citar quanto elas quiser. Aqui não, aqui é escolha fixa. Posso citar até 3, até 5. Aqui eu posso citar quanto eu quiser. Exemplo: por favor, cite as pessoas que estudam na mesma faculdade que você, com as quais você conversou sobre assuntos familiares, lazer, festas, bares, teatro, estudos, etc. E tal, aqui o que importa, né? Eu indicar aqui qual é a variável estrutural, né? Qual é o tipo de recurso que vai circular dentro da rede. São informações sobre assuntos familiares, são informações sobre lazer, são informações sobre estudos, né, o que está circulando entre essas pessoas. E aí, o terceiro conjunto, gente, de questão é o tipo que a gente chama de proporção. Traduzido aqui para o português seria algo de proporção.
Requer que cada respondente atribua um valor para cada laço, né? Por exemplo, por favor, em uma escala onde 0 quer dizer nenhuma vezes 5 quer dizer muitas vezes, quanto você pediu conselhos, aqui o recurso, né? As pessoas estão trocando recurso, a variável estrutural, aos seus colegas de trabalho para solucionar problemas profissionais nos últimos 7 dias. Aqui, gente, vem a lista completa, né? Então, uma rede já delimitada. Então, se isso aqui fosse uma empresa com 8 pessoas, né? Eu viria 8. Vamos supor que nesse exemplo a empresa tem 4 pessoas. Um respondente, ele vai falar em relação a essas 3, né? Que é pequenininho, né? Mas imaginei 8, 10 pessoas, 50 pessoas que fosse, né? Então, nos últimos 7 dias, quantas vezes você pediu conselhos aqui para seus colegas de trabalho? E aqui ele vai indicar esse número. E aí, reparem, gente, que aqui ela vai me dar uma indicação da força desses laços, que tem a ver com a intensidade com que eu frequento esses meus amigos, ok? E, por fim, aqui o tipo rank completo. O que é isso? Ela requer que cada respondente classifique os laços em relação aos outros atores. Por exemplo, né, pedir que o entrevistado coloque em ordem alfabética os colegas de trabalho com quem mais conversou em um dia normal de trabalho. Você pode entregar a lista e pede à pessoa que ela coloque essa lista em ordem e te entregue. Uma prática que você pode fazer é colocar, né, a foto da pessoa, o nome, entregar o cartãozinho com foto e nome de todos os colegas ali de trabalho. Imagina um setor com 11 pessoas. Você vai entregar 10 folhetinhos de todos, nome e foto, exceto de quem está respondendo, obviamente. E aí a pessoa pode pegar isso e colocar na ordem. A primeira eu vou colocar no topo do monte a pessoa com quem eu mais conversei um dia normal de trabalho, depois a segunda, depois a terceira, a quarta, até chegar a última. Isso aqui força ela a ordenar, ranquear todas as suas interações, ok? Mas pode ter um que ela não conversou, você pode deixar essa possibilidade. Quem você não conversou, você tira, me entrega separado, né? Não vai colocar no ranking. Ok, aqui eu deixei para vocês aí no slide, gente, uma combinação, né, de uma forma, de uma outra pesquisa que eu trabalhei nela, sobre questão ambiental na Mata Atlântica, né? Aqui vocês reparem que eu tenho, né, um gerador de nome, que a gente chama. Por que chama de gerador de nome? Porque é uma questão que vai dar origem a novos nomes, ok? Então, que cite apenas organizações, você vai servir uma rede de movimentos sociais. Tinha pergunta, na verdade. Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre as relações entre a sua organização e outras organizações civis ambientalistas. Considerando as questões ambientais no sudeste do país, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, cite até 5 organizações importantes na sua região com as quais você mantém relações. Cite apenas organizações da sociedade civil. Então, ela citava 5 aqui. Depois, do gerador de nome, a gente ia para uma parte da questão que a gente chama de gerador de relações, né? Ou gerador de laços aqui, ó. Porque aqui ela me indicava a organização que ela com quem ela tinha relação, sei lá, SOS Mata Atlântica. E aí eu começava a perguntar, olha, a SOS, por que a relação com essa organização é importante? A SOS Mata Atlântica contribui com recurso financeiro? Se sim, eu marcava aqui, se não, eu deixava em branco. Porque vocês trocam ideias, informações que propiciam a construção de estratégia de ação conjunta? Isso aqui sim, então marcava assim. Fornece informações sobre questões ambientais? Sim, então marco sim. Então aqui, ó, com essa organização já tem 2 relações. Aqui, divulgação de ações e iniciativas. Não faço isso. Outras, né? Tem ainda a possibilidade de qualquer outro tipo de relação. Não. Então aqui, ó, com essa ONG, ele tinha 2 relações. Okay? Com essa outra, podia ter outros 3. Então, isso é uma questão que combinava o gerador de nome, e depois eu perguntava sobre as relações. O mais difícil, gente, na de rede é isso aqui, são geradores de nome, tá? A gente está usando no Lab Rede algo parecido, tem um gerador de nome, e depois tem um gerador de relações, né? Que é um pouco diferente desse aqui. Mas funcionaria dessa forma. Do outro lado, que a gente perguntou também, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre as relações das suas organizações e as organizações estatais, considerando as questões ambientais do sudeste do país, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, cite até 5 instituições mais importantes da região, as quais você mantém relação.
Então, aqui é só organizações estatais, agora está diferenciando, é isso, aqui tinha que estar organizações da sociedade civil, aqui organizações estatais, e depois que tipo de relação que ela mantinha com essas organizações, ok? Depois a intenção era buscar, não, aqui não, no caso, né, porque aqui já tinha um conjunto de organizações já que respondiam essas questões, tá? E aí os pontos elas poderiam se citar, né? Os respondentes poderiam se citar, ou citar pessoas em comuns, qual a gente chegaria a conectar essa rede como um todo. E a gente também teria a oportunidade, se quisesse, de juntar essas duas redes, organizações estatais civis, ou analisar separadamente essas redes. Então, em termos de questionário, de coleta de dados, gente, é isso que eu queria deixar para vocês, né? Então, você tem que planejar isso, depois de ter feito 3 passos, pensar em variável estrutural, o primeiro passo, né? Quais são os recursos, quais são as relações que essas organizações estão pensando. Depois de pensar variáveis de atributos, categorias, né? Variáveis de composição, que são os atributos, né? Quais são os relevantes, que você vai perguntar, vai procurar informação, e depois de pensar o comportamento relevante a ser explicado, são as 3 questões para a gente começar a pensar no estudo de análise de rede, como a gente viu no primeiro dia de aula, reforcei ontem, estou reforçando agora, a gente então vê aqui como a gente constrói uma ferramenta ou cria estratégia para a coleta de dados, tá? E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês agora de algumas coisas, de uns conceitos, né, umas características da rede que eu já usei aqui algumas vezes na aula, né? Atenção, vamos usar aqui primeiro, deixar esse conceito de suspense, depois a gente aprofunda. Que é essa tipologia das redes a partir das relações. Isso é importante que vocês gravem, gente, ao lado daqueles três indicações que a gente tem que ter em mente para ter bons insights na de rede, né? Variáveis estruturais, variáveis de composição, comportamento relevantes a ser estudado. A gente precisa ter, na hora de operacionalizar, de analisar a rede, né, de lidar com dado já coletado, essa tipologia, tá? As redes, elas podem ser binárias ou valoradas. O que é uma rede binária? É uma rede no qual a minha matriz só vai estar representado 0 e 1. Ou seja, ela vai mostrar apenas se existe uma relação entre A e B, ou se não existe essa relação. Ok? No caso desse exemplo, a gente vai ver, olha, existe uma relação entre A e B, não sei o valor dessa relação, se é forte, se é fraco, se é 1, se é 2, e existe uma relação entre B e A, ok? E aqui a não ausência, né? A ausência, desculpa, que é a não existência de laços entre A e C, assim como também não existe laços entre B e A, ok? Então, essa é uma rede binária. Aqui é a mesma coisa, né? Tem um laço aqui, tem um laço aqui, aqui não existe laço. Aqui não existe laço, eu não consigo ver diferença. O laço que existe, ele tem o mesmo valor, tá vendo? O mesmo valor, e o valor aqui, no caso, é 1. Okay? Já na rede valorada, a gente vai começar por aqui, pode ser por aqui mesmo. Reparem que agora, ó, diferente da figura de cima, aqui a gente está expressando o valor do laço, ou a força, ou a intensidade do laço. Então, a gente percebe aqui, pela figura, ó, representada pela espessura do laço, que o A ele tem uma relação mais forte com o B, né? Imagina que isso aqui seja empréstimo de dinheiro, por exemplo. Ele mandou mais dinheiro para o B do que recebeu de B, ok? Ou ele pediu mais vezes conselho que B do que com A. Ele considera B mais amigo, melhor amigo, ele confia como amigo, enquanto B acha até que A é amigo, mas não confia como amigo, ele só conhece bem. Tá? Para lembrar da questão sociométrica que está lá no vídeo do YouTube, ok? Que eu passei para vocês. Aqui já no caso, ó, reparem que ele tem uma relação com C, mas essa relação com B, né? Essa relação entre C e C, ela é mais fraca do que a relação entre A e B, ok? E aí, quando a gente olha aqui, ó, para cá agora, ó, essa intensidade do laço, ela pode ser representada de outra forma, né? Pelo número. Então, aqui está tudo na mesma espessura, mas tem o valor. Então, eu sei que aqui existe um laço que liga A e B, que tem o valor 4, valorada, valor, enquanto tem um laço mais fraco, né, de valor 1 ligando B com C. Okay? Obviamente, o não laço ele não existe, né? O que seria o valor 0 aqui, ele
não aparece. Então, a primeira coisa que a gente vai guardar é se uma rede ela é binária ou ela é valorada, ok? No caso da amiga traída, gente, o exemplo é de uma rede binária, né? Lembre por que é uma rede binária. Eu dei uma restrição quando eu dei o experimento com os meninos, a atividade, que é o seguinte, olha, vocês têm 3 pontos, só pode dar 1 ponto para cada indivíduo. Não pode ficar para vocês, e vocês, se sobrar, tem que devolver. Então, ninguém podia indicar um laço de força 2, ou seja, não posso dar 2 pontos para um indivíduo, não posso dar 3 pontos para outro indivíduo. Então, lá, no caso da amiga traída, é um tipo de rede como esse, ó, valorado. A outra categoria, né, categoria que a gente vai classificar as redes é orientadas e não orientadas. Né? Orientadas, a gente sempre vai diferenciar onde é a origem do laço e onde está o destino desse laço. O laço sempre tem um lugar de saída e um lugar de chegada, uma orientação, que é o caso lá da amiga traída. Né? Eu dei o ponto para fulano, fulano me deu o ponto. Né? As amigas da panelinha, elas deram pontos, né? A 344 deu para 45, a 45 deu para 46, deu para 44, 46 deu para 45, e a 46 deu para 44, então elas trocaram entre elas, mas elas não deram para a atriz 15, que era a amiga traída, né? Então ali eu consegui diferenciar, elas receberam da amiga traída, né? Se não me engano, a 44 e a 45 receberam da amiga traída, tá? Então o importante aqui é guardar isso, gente. Eu diferencio a origem e o destino. Redes orientadas podem ser valoradas ou não valoradas, tá? E aqui, quando ela é valorada, gente, ela tem um aspecto diferente, notável, né? Um fenômeno notável aqui, que é a possibilidade de haver simetria. Eu dou algo para alguém e eu recebo de alguém. Aliás, não simetria, mas que reciprocidade, tá? Aqui é uma reciprocidade. A deu para B, B deu para A. C deu para E deu para C. Então, é uma reciprocidade, né? Ou reconhece ele como amigo, ele também reconhece como amigo. Aí depende do recurso que a gente está falando. Pode haver a reciprocidade, é um fenômeno fundamental nas ciências sociais, pessoal. Mas há casos em que a gente observa que não há reciprocidade. Isso eu posso verificar em redes orientadas. B enviou algo para C, mas não recebeu nada de C, que não há reciprocidade, ok? Nas redes orientadas valoradas, a gente pode verificar esse fenômeno da reciprocidade, né? Eu dou e recebo, de que eu dei, ou eu só não tenho reciprocidade quando eu envio e não recebo. Okay? Mas aí, além dessa reciprocidade, nas redes valoradas, a gente também pode olhar um fenômeno chamado de simetria ou assimetria. Né? Então, no caso aqui, há uma reciprocidade entre A e B? Há uma reciprocidade. Mas essa reciprocidade é simétrica? Não. A está dando mais do que está recebendo de B. Ok? Aqui, entre B e C, há uma reciprocidade? Não. Há uma assimetria? Há uma assimetria. Ok? Bem-vindo. Aqui também a gente consegue ver a simetria, né? A gente pode chamar de simetria perfeita. Eu enviei um, recebi um, que é uma rede binária. Aqui é a assimetria, a ausência de simetria, a assimetria. Né? Aqui, nesse caso, a gente poderia classificar assim como uma simetria imperfeita, né? Quer dizer, há uma reciprocidade aqui, né, que marca essa simetria, dou, eu recebo, mas ela não é perfeita porque alguém está dando mais que o outro, nesse caso aqui, tá? Você pode classificar simplesmente como uma simetria ou falar, para diferenciar esses casos aqui, que de fato não há simetria, não há nem reciprocidade, a gente pode, se quiser, destacar que há uma troca de duas vírgulas aqui. A gente poderia destacar dessa forma, tá? Que é uma simetria imperfeita, né? Quer dizer, há uma reciprocidade, mas uma troca desigual. E, por outro lado, a gente tem as redes não orientadas, tá? Redes não orientadas, a gente não consegue diferenciar origem e destino. Não dá para diferenciar entre origem e destino, seja valorado ou não, ok? Eu não sei onde começa essa relação, qual que é a origem do recurso, se ele sai de A e vai para B, ou se ele sai de B ou vai para A. Né? Já falei que casamento. Ninguém é casado com alguém que não queira estar casado com ele. Né? Se eu sou casado com A, então é casado comigo. Não tem como. Né? É parentesco. Ninguém é irmão de alguém. E esse alguém não é irmão desse
alguém, né? Ou seja, A não é... se A é irmão de B, B necessariamente é irmão de A. Não tem como B não ser irmão de A, ok? Relação de amizade a gente considera. Esse quadro, então, você tem que gravar, tá? Tipo de redes. Por que isso é importante? No PAGEC, quando a gente pede informações gerais da rede, ele dá um resumo de informações que chama a atenção para a gente para essas variáveis. E aí, com base nessas informações, a gente pode ter a noção se nós estamos corretos, se a gente montou o dado trabalhando com uma rede certa ou não, se a gente não está trabalhando com essa rede certa, tá? Agora eu vou avançar um pouquinho mais rápido. De qualquer questão, vocês podem levantar a mão, que eu não estou com acesso visual aqui da sala, tá? Para a gente poder avançar. Então, aqui a parte dos níveis de análise de redes, né? Análise descritiva das estruturas relacionais, ou análise descritiva das redes, né? A gente já viu esse quadrinho, já familiar para a gente. O que a gente viu ontem foi aqui o nível micro dos atores, tá? E agora, eu quero propor para vocês que a gente foque um pouquinho, né? Isso que a gente já viu, nessas duas dimensões. Primeiro, na questão da morfologia da rede, e depois na questão dos subgrupos, ok? Vou passar por todas as formas do grupo, mas vou destacar algumas para vocês, tá? Lembrando a morfologia, então, a gente está falando, né, da característica da imagem, como a gente fez com aquela foto da capa do livro. Era um conjunto de pessoas que estavam reivindicando alguma causa, né? Pessoas que estavam ali, uma foto em preto e branco, etc. E tal. Para a rede também a gente tem como falar dessa morfologia, e a primeira medida que é sempre destacada na rede, é muito importante, que inclusive ela dá origem a uma hipótese teórica a ser testada, que é a hipótese da densidade de rede, e ainda pensando na discussão sobre capital social, né? Por último, quando ele vai estudar a democracia na Itália, ele cria uma hipótese de capital social, que a gente pode chamar de hipótese da densidade de rede. É o mesmo caso do relatório Coleman no estudo das escolas, né? O que é a hipótese de densidade da rede? Ela diz o seguinte: olha, todo grupo ele funciona melhor, ele resolve seus problemas de ação coletiva, ou ele consegue também sair em defesa de seus membros, quando há muitos laços presentes, unindo os membros desse grupo. Então, quando a quantidade de laço que forma uma rede que é densa, é cheia de laço, tá? Então, a ideia é que estruturas cuja a presença de um maior número de laços, ela é mais efetiva, né? Seja coletivamente ou em socorro, ou em colocar o grupo para apoiar os seus membros, né? Pessoas, famílias com problemas de droga dentro de casa, por exemplo, né? O alcoolismo, a gente tende a dizer, né, que se essas famílias elas são unidas, né, se elas têm muitas relações, elas têm mais facilidade de lidar com esse problema e apoiar, né, a pessoa que está com um problema, né, com comportamento desviante ali, com o transtorno, com a doença, do que as famílias que são mais unidas, né, nesse caso específico. Bom, para a gente falar um pouquinho da densidade de rede, eu trouxe aqui duas estruturas para vocês, e aí o que a gente tem que observar nessas estruturas? Ó? Que a quantidade de laço é a mesma nas duas estruturas, ok? São 14 atores. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ali seria, né? Duas estruturas iguais. A gente pode dizer, são duas salas de aula iguais, são duas empresas iguais, são dois campos organizacionais iguais, que pode ser empresa, pessoa, né? Mas vamos pensar em pessoas. E para falar, já que a gente está falando de amiga traída, e a amiga traída acontecendo na escola, vamos pensar aqui, são duas salas de aulas iguais, de 14 alunos. Pensei que são salas de terceiro ano, né? Para ficar mais ainda parecido com a amiga traída. E esses meninos e meninas têm que resolver o seguinte problema: olha, a gente vai organizar a nossa formatura. A gente precisa, como primeiro passo, por exemplo, escolher a camisa do terceiro ano. Acho que vocês já tiveram a camisa do terceiro ano, não sei se está na moda, mas na minha época havia havia essa atividade, né? A gente, no ano final, oitava série, terceiro ano, a gente organizava para criar uma camisa. Então, aqui é um problema de ordem coletiva. Qual é a camisa que eles vão escolher, né? Como é que eles vão resolver esse problema? Ou, se é a festa de formatura,
como é que eles vão resolver essa festa de formatura. E a questão é, né, o que há de diferente entre essas duas salas de aula? Ok? Aqui, gente, já está bem visual. Olha. Se o número de indivíduos, né, se o número de alunos são mesmos, são 14 alunos em cada sala, o que há diferente é o número de relação, o número de laços. Aqui, nessa figura superior, você tem muito mais laços do que na figura inferior. Okay? Pensando na hipótese de rede, está dizendo o seguinte, olha, grupos que têm mais relação, que têm mais densidade, eles resolvem seus problemas de ação coletiva de uma maneira mais fácil. Tá? Então, aqui, eles vão escolher e organizar, definir qual que é essa camisa de formatura mais rápido. Eles vão definir e organizar a sua formatura de forma mais eficiente, porque aqui eles podem conversar mais rápido. A informação vai circular, o assunto vai fluir, né? As fofoquinhas vão se resolver, as disputas, né? Espera-se que elas apareçam, que é normal dentro dos grupos, mas que elas vão se resolver. Há vários intermediadores aqui. As distâncias aqui, ó, a gente pensar nas medidas de centralidade que a gente viu, elas são mais próximas, né? Aqui eu não estou vendo agora, mas pode haver alguma liderança, que o 9 parece que é uma liderança com 4 atores. Parece que eu tenho mais. Não, aqui tem 14 também com 4, são pessoas que podem ajudar a organizar. Já aqui existe uma certa ausência de relações, né? Existe uma dificuldade de organizar esses processos, né? Aqui as notícias, as informações, elas vão demorar a circular na rede, né? Há muitas pessoas aqui na posição de intermediário com capacidade de cortar as relações. Olha o caso desse 9 que está no meio de um buraco estrutural, né? Se ele não quiser, né, aqui ele deixa de conversar com a sala se divide em duas, né? No caso do 6, ela separa esse grupinho aqui, mas aqui também ela faz outra divisão, fragmenta a sala, tá? Então, a hipótese está dizendo isso, olha, estruturas maiores são aqui. E aí a gente pode calcular essa densidade, que é o que vai dar a diferença. Onde tem mais laços possíveis realizados, é onde a densidade vai ser maior. Que é um cálculo, eu já vou falar desse cálculo. Onde tem poucos laços possíveis realizados, a densidade é menor, tá? O que é um laço possível realizado? Um laço possível, gente, olha, deixa eu pegar um que não tem. Vou mostrar para vocês aqui com esse exemplo. Um laço possível é um laço entre não realizado. Nessa figura de cima, entre o ator 14 e o 11. Há uma possibilidade de o 14 conhecer o 11 conhecer o 14, mas isso não acontece em nenhum laço. Né? Um laço possível não realizado, um laço que saia do 14 e vai até 10. Ele não foi realizado. Agora, um laço possível realizado. O laço de 10 a 14, esse foi realizado. Okay? De 7 a 14, esse laço existe, foi observado aqui. A relação de 9 e 4, os dois laços possíveis entre 9 e 4, eles existem. Tá? Então, aqui há muito mais laços possíveis realizados do que aqui. Ó. Aqui é um pouco vazio a densidade. Tá? Então, intuitivamente, vocês têm que guardar isso. Quantos laços possíveis foram realizados? E a medida vai mostrar isso para a gente. Olha, aqui é uma proporção da quantidade de laços possíveis. Então, aqui a gente poderia dizer o seguinte, ó, transformar isso aqui em porcentagem, é só multiplicar por 100. A gente diria a densidade significa que 18,68% dos laços possíveis foram efetivamente realizados, observados nessa rede. Tá? Pelo menos observados, pode ser que tenha algum que a gente não tenha conseguido captar. Enquanto que aqui foram só 7%. Tá? Então, aqui tem muito mais canais para fluir informação do que no outro caso. Tá? Então, aqui é a conta básica, tá? Para vocês conhecerem. Como é que a gente faz essa conta? A gente conta os laços observados, e aí é contar mesmo, quem quiser fazer a matemática, vou pegar esse aqui que tem menos, ó. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 laços possíveis, né? Observados. E aí eu vou dividir pelo número de laços possíveis. Ok? E aí, com um detalhe, se a rede ela é direcionada, orientada, né? Então os laços possíveis são iguais a G, o tamanho da rede, que nesse caso é 14, vezes 14 menos 1, que é 13, né? Então, 14 vezes 13. Deu 182. Ok? Se vocês pegarem aqui agora, desculpa, eu vou voltar aqui.
Vocês pegarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dividido por 182, 13 dividido por 182, vocês vão achar esse valor aqui, que é a densidade da rede, 0,0714, ou 0,0714, né? Então, dessa forma, a gente faz o cálculo. Pode contar aqui depois, fazer para o mesmo. E é isso que o programa vai fazer, tá? Com detalhe agora, gente, se a rede ela não é direcionada ou não orientada, o que a gente precisa fazer é dividir esse valor, tá, dos laços possíveis para a rede orientados por 2. Porque aqui, ó, quando eu faço essa continha, eu estou contando cada laço 2 vezes. Então, estou considerando, né? Existe um laço possível entre que sai de 6 e vai a 10, e um que sai de 10 e vai a 6, ok? Na rede direcionada. Quando ela não é direcionada, o único laço possível entre 6 e 10 é um só. Ele liga 1 e 10, ele não tem como dizer origem distinta. Por isso vai ser a metade do número de possíveis em laços direcionados, né? Eu acho que deu para entender, né? Bom, aqui, gente, ó, a terceira observação que eu tenho para vocês quanto à densidade é o seguinte, né? Para além do cálculo. Redes valoradas, né? A gente disse aqui atrás o que seriam essas redes valoradas. Redes no qual a gente consegue distinguir um valor para os laços, tá? Neste caso, quando a gente calcula a densidade da rede, e aí a soma, né, você tem que pegar a matriz lá e somar todos os valores que aparecem nos vértices da matriz, que são os valores dos laços, ok? E dividir pelo número de laços possíveis. Nesses casos, o valor médio dos laços ele pode alcançar valores maior que 1. Nesses dois casos aqui, gente, ó, não pode. A rede, no máximo, que ela vai ter a densidade é o valor 1, que é a situação em que na rede ali, 100% dos laços possíveis foram realizados, ok? Já aqui não, aqui ela pode ser um pouquinho maior que 1, porque o valor dos laços observados, a soma dos valores dos laços observados, pode ser maior do que a quantidade de laços observados, né? Eu fiz a conta que tinha dado 182, né? Então, se aqui fosse uma rede valorada, poderia dar muito mais, a soma dos valores do laço observado poderia dar um valor maior que 182. Repare que aí, não necessariamente porque todos os laços teriam que estar presentes, mas imagine que numa rede como essa que a gente acabou de fazer, deixa eu voltar aqui, ó, aqui, eram 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, são 13 laços, né? Imagine que esses 13 laços tivessem um valor aí médio de 5, tá? Não valor médio de 5, mas valor entre 4 e 5. Então, eu vou botar aqui em média 5. A gente vai multiplicar 5 vezes 13, porque cada um tem o valor 5, né? Então, 5, 10, 15, 5 vezes 13, ainda não deu, peraí. Deixa eu ver aqui, 5 vezes 13 não deu. Eu vou botar aqui 5 vezes, 10 vezes 3. Pronto, agora vai dar, não vai dar, deixa eu ver aqui. 20, pronto. Cada um tem o valor 20 nesse caso aqui. Tá? Então, se eu pegar 20 vezes 13, 260, não é isso? 260, dividido por o número de laços possíveis, que eram 182, tá? Que é 14 vezes 14 menos 1, que dá 13, dá 182, ok? Então, aqui, se eu fosse calcular a densidade, ela ia dar um valor de 1,4285, o que significaria, né, que 142% dos laços foram observados? Não, tá? Nesse caso de redes valoradas, gente, o que a densidade mostra para a gente seria o valor médio de todos os laços, okay? O valor médio esperado para todos os laços possíveis. Então, é como se todos os pares chatwords da rede fossem ligados com uma intensidade de 1,45, tá? Isso só vai fazer mais sentido se a gente estiver trabalhando com rede valorada. O que interessa saber aqui agora, né, que para a rede valorada esse valor pode ser maior que 1, ok? E aí, como a gente faz isso no PAGEC, tá? Então, vamos aplicar lá no exemplo da amiga traída, ok? Então, a gente vai ter lá a densidade, outras características da rede no comando de informação geral sobre redes, né? A gente vai no menu Network,
Reparem que agora a gente vai querer informações sobre a rede, tá? Vamos pedir informações geral e tem esse atalho aqui também que pode ser apertado, F7, tá? Isso é um dos atalhos que eu aconselho a vocês utilizar. Tipo, vocês utilizam Ctrl+C, Ctrl+V, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que é um atalho que todo mundo sabe. Trabalhar com PaGEC, esse é um atalho que é bom todo mundo saber, o F7, né? Abrir um arquivo de rede, alguém me viu, acabei meu exercício aqui da página 215, vou abrir lá no PaGEC, bom, rodou, beleza. Então, até curiosidade, vou lá e vejo a figura, beleza. Mas talvez até antes de olhar o desenho, é bom você apertar o F7, porque o F7 ele vai dar um conjunto de características da rede para a gente, tá? Que aí, ó, é importante que a gente utilize esses indicadores que aparecem como output dessa métrica do F7, né, essa descrição geral da rede, porque ela ajuda a gente a entender se aquela rede que a gente está analisando, de fato, os dados estão corretos, né? Pode ser que tenha algo errado. Por isso que é importante, né? Por isso que eu trouxe esse quadro aqui hoje. Ó. Tá? Vamos pensar aqui, a amiga traída é uma rede binária direcionada, tá? Então, quando eu der o F7 na amiga traída, eu vou ter como verificar isso aí, tá? Porque ela vai me dizer, ó, número de vértices na estrutura da rede, é o tamanho da sala, ok? No caso de vocês no exercício, ele está 45 nomes, então vai ser o tamanho da rede, ok? O tamanho da rede é o número de atores na rede. Número de arcs observado. Arcs no PaGEC significa os laços que ligam dois atores, mais laços de um tipo específico, que são os laços orientados ou direcionados. Os arcs são os laços que fazem diferença, origem e destino, ok? Número de edges. Os edges já são os laços não orientados no PaGEC. São os laços que não têm diferença de destino. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aqui são arcs, ó, redes orientadas ou direcionadas, arcs. Arc e flecha, né? Lembra assim, arc, flecha, porque tem a flechinha aqui. Então, faz diferença origem e destino, faz diferença. Os edges, não, os edges são só uma ligação sem diferenciar origem e destino. É esse tipo, tá? Então, no caso da amiga traída, gente, ao usar o F7, o que vocês deverão encontrar lá é apenas o número de arcs. O número de edges é 0, não deve aparecer, ok? No caso do exemplo da página 215, é o contrário, né? É uma rede não direcionada. Então, o número de arcs vai ser 0. O número de edges vai ser o número que vocês aí identificaram das relações entre os autores de vocês, entre as pessoas com quem vocês conversaram. Se tem arcs lá, gente, é porque alguma coisa ficou errada no sintaxe, tá? Aí tem como você manipular na rede, vou voltar lá e identificar o que houve de errado, ou vocês podem voltar lá na rede, no PaGEC mesmo, manipular a rede a partir do PaGEC. Repare que quando vocês fizerem a sintaxe lá da página 215, gente, na sintaxe ela já vem pedindo para você especificar que são relações de edges, né? Se eu botar assim, asterisco, vértices, tamanho da rede, que é o número de vértices, o nome das pessoas que vocês conversaram, depois você vai botar um novo asterisco, mudando o comando, né? E aí vão colocar assim, edges, que significa isso, rede não direcionada. No caso da amiga traída, desse arquivo que eu mandei para vocês podem abrir um bloco de nota, como já fiz aqui. Vocês vão ver lá que depois do nome das pessoas, vão vir lá asterisco arcs, tá? Dizendo que é direcionado. Número de loops. Loops são relações para o próprio ator. Isso eu já falei aqui também. No caso da amiga traída, ninguém podia ficar com ponto para cima. Então, a ausência de loop, se aparece algum loop nessa descrição geral da rede, é porque tem alguma coisa errada lá no banco de dados, eu preciso corrigir, eu preciso fazer as análises. No caso de vocês também, ninguém pode ter loop, tá? Se tiver algum loop ali, existe alguma coisa errada, você tem que manipular a rede, escolher o loop ou identificar qual é esse ator. Número de linhas, isso aqui é uma sintaxe mesmo, que seriam os laços observados mesmo, tá? Número de linhas. Aí ele me dá duas densidades considerando o loop, que é o que eu não vou utilizar, porque tanto na rede da amiga traída como no exercício da página 215, loop não faz sentido. Se eu tenho alguma rede em algum momento que faz sentido loop, aí sim eu vou usar essa densidade, tá? Porque o loop se torna o laço possível. Se no exercício no experimento da amiga traída eu tivesse dito para os meninos, vocês podem ficar com até um ponto
aí o loop faria sentido. Como eu disse que não poderiam, o loop não faz sentido, ele tem que estar presente, a densidade que conta é a densidade sem loop, ok? E eliminar também uma centralidade média de todos os vértices na rede. Não diferencia entre laços de entrada e laços de saída. Então, essa centralidade média não é input nem output, mas ela me dá aqui aproximadamente quantos vizinhos os meus atores na rede, em média, né? Em média, com quantos atores cada ator da rede está, tá? Média, gente, aqui é uma variável muito boa, porque ela pode variar bastante, por causa dos casos extremos. A gente só tem gente que tem muitos, né? Uma centralidade de grau muito alta e outros que não tem boa centralidade de grau, ok? O que é legal dessa medida é que a gente compara redes de tamanho diferente, porque quando a gente está comparando redes do mesmo tamanho, aqui a densidade é uma boa medida, tá? Por que do mesmo tamanho a densidade é uma boa medida? Por quê, né? A densidade está observando massas observadas dividido pelos laços possíveis, tá? Se eu tenho uma rede muito maior que a outra, na rede menor, né, a quantidade de laços possíveis, ela é menor do que numa rede maior, ok? Então, a gente fez uma conta aqui para uma rede de tamanho 14, deu 182, né, 14 vezes 13. Agora, imagine que você tem uma rede com 5 pessoas. Então, vai ser o quê? Os laços possíveis. 5 vezes 5 menos 1, 5 vezes 4 dá 20, né? Então, em uma laço possível 182, olha o denominador como é grande. Na outra, laço possível 20, né? Obviamente que na rede menor a densidade vai ser muito maior, ok? Do que na rede grande. Então, não é bom, porque as redes são muito diferentes. Comparar a densidade para ver qual a rede é mais densa, como a gente fez a título de exemplo, comparando essas duas redes, ok? Ela tem que ter um valor próximo. Se eu quero ver qual rede é mais conectada, né, coesa, né, se as redes são parecidas em termos de tamanho, eu posso usar a identidade. Essa aqui é mais coesa do que essa aqui. Mas se elas são diferentes, aí eu aconselho vocês utilizar a medida de centralidade média, né? Uma rede é mais coesa se os indivíduos tiverem um número médio maior de vizinhos, de relações, né, do que uma rede com um número menor. Dica importante: verifique se os indicadores calculados pelo programa correspondem às características conhecidas de sua rede. Tamanho, tipo de laço, presença e ausência de loop, né? Que é lembrar desse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho. Lembre disso, ok? Tem clareza sobre qual é o tipo da sua rede. Por isso que a nossa questão, ela pede lá que você, né, no começo das questões que orientam de rede, ela pede para vocês identificar a rede. Ela faz um conjunto de perguntas que ajuda a identificar a rede. Ok? Isso aqui, gente, vai acontecer no caso de redes valoradas, tá? Quando a gente der o F7 lá, vou pedir a informação geral da rede, ele vai abrir uma caixinha de diálogo que ele me pede se eu quero listar as digits que são ligadas pelos laços mais fortes, né? Ou as digits que são ligadas pelos laços mais fortes, tá? Isso só vai fazer sentido para redes valoradas, redes que diferenciam a intensidade e o valor do laço, ok? Ao digitar nessa caixinha de diálogo, eu vou mostrar daqui a pouquinho, os valores diferentes de 0, né? O Pageco ele vai listar pares ligados por relações mais ou menos intensas, ok? Se eu digitar um valor positivo, ela vai digitar os ligados por laços mais fortes. Se eu digitar um valor negativo, vai digitar por valores menos fortes, tá? A lista dos 10 parcialidades com relações mais intensas. Aqui é um exemplo de um artigo que eu fiz em 2017, no Congresso Latino-Americano de Sociologia, onde a gente analisou as conexões entre cidades do Mercosul, tá? A partir da participação em reuniões temáticas lá no Mercosul, na rede de cidade do Mercosul. Então, o que a gente começou a observar? Olha, aqui, por exemplo, essa cidade, Canelones e Montevidéu, elas estiveram juntas em 35 condições temáticas, tá? A relação entre elas. Aqui a gente chama de digit doméstica. Aqui, já nessa segunda, né, Montevidéu, no Uruguai, e Marrom, na Argentina, 30 vezes. Elas têm 30, uma força de 30 laços, né? Então, aqui, no caso, era uma rede, uma digit stay, tá? Canelones e Marrom, 26 vezes. Tá vendo? O que essas três estão formando um núcleozinho bem coeso, né? De encontrar o mundo na cidade de Mercosul. Ok? Isso aqui só faz sentido em redes valoradas.
viu, gente? Redes não valoradas, se você digitar lá 10, vai aparecer 10, mas todos com valor 1, que é o caso da mídia traída. No caso de vocês, é ali que vocês vão pegar, eu quero os 10 ligados com força maior. Vocês vão encontrar, no caso do exercício da página 215, tem uma rede valorada, mas a escala é pequena, né? A escala ali é de 1 e 2. Então, vocês vão encontrar primeiro aquelas dígitos ligadas com valor 2 e depois com valor 1, ok? Se vocês quiserem ampliar a escala de força de laços entre os seus halteres, vocês podem, se vocês quiserem. Né? Dizer assim, ó, essa pessoa é uma pessoa com quem eu conversei, ela tem uma amizade muito forte com essa outra, está sempre junto, então eu vou colocar uma escala aqui de 10, por exemplo. E vou usar essa escala de 0 a 10. Posso classificar, tá? Vocês podem fazer isso. No exercício Wagner é um pouco mais simples, ok? Agora eu vou mudar aqui para o Project, gente, para a gente poder ver isso na prática. Tá? Então, eu vou abrir o Project, mais uma vez começando do zero, para que vocês criem essa prática, né? Abri aqui, já cliquei, já abriu. Aí eu vou abrir a rede da amiga traída. Tá aqui, amigatraída.net. Abriu, normal, já rodou, né? Se quiserem verificar se ela mesma, vou botar aqui. Ok, ela mesmo. E aí eu vou pedir o F7, tá? Primeiro esse caminho aqui, que é o caminho mais longo, tá? É network, informação geral. Aqui, aparece o atalho aqui, F7. Aqui, ó, nessa caixinha que eu estava dizendo para vocês, que é aqui, ó, que eu verifico, ó, se eu quero ver os pares de atores mais ou menos conectados, tá? Então, não vai dar efeito, gente, né? Porque aqui é uma rede binária, mas eu vou colocar aqui 2. Quero os 2 pares de atores conectados mais forte, né? Como tudo é 1, ele vai pegar os primeiros pares, tá? Aqui, repararam que o valor é 1, se tivesse diferença, ela ia pegar mais, tá bom? Posso pôr 1000, que vai aparecer sempre 1, tá? Isso aqui não faz sentido essa análise. O que eu quero mesmo ver com vocês, que eu só pus para mostrar, tá? Ó, tá aqui, ó. Ela já me dá, deixa eu ver aqui, isso aqui. Então, ela me dá aqui, ó. Relações múltiplas. Número de vértices da minha rede, 46, que é a amiga traída, são 46 alunos. Reparem que aqui no arquivo ele já vem, né? Aqui, ó. Quando a gente olha aqui no projeto, que a gente abre o arquivo, aparece aqui o 46, bem? Já significa o tamanho da rede, mas enfim, o tamanho já sei. E aí ele aparece, ó, no total de laços, 105. Desses 105 laços, ó, todos são arcs, então tá certo, a minha rede é direcionada, tá? Não existe looping, como eu já tinha falado, a gente não permitiu, então não existe laços múltiplos. Laços múltiplos são laços, são pares que estão ligados por mais de um laço, tá? No mundo real, assim, gente, se a gente for muito rigoroso, todos os atores são ligados por laços múltiplos, né? A gente mensurou no caso da amiga traída a relação de amizade pela distribuição de pontos, mas além dessa relação de amizade por relação por distribuição de pontos, existem outras relações dos alunos que não foram mensurados, né? No mundo real, esses meninos eles comem juntos, né? Eles se encontram fora da escola, eles têm amizade em Facebook, Instagram, eles pedem conselhos e contam coisas das suas vidas para uns e não para outros, ok? Então, além dessa rede que a gente está analisando aqui, né, que é o próximo da amizade, existe um conjunto de outras atividades. Eles pedem ajuda uns aos outros para resolver problemas escolares, ok? Então, laços múltiplos são essas camadas de relações que nos vivem, tá? Algumas redes, a gente trabalha com essa noção de laços múltiplos, ok? Se vocês pegarem ok? Eu não vou continuar nesse curso em relação a isso, não. Pode saber que nesse nível de introdução que a gente está fazendo, a gente não trabalha com laços múltiplos. Se tiver laço múltiplo aqui, significa que eu estou contando duas vezes um laço de mesma força entre dois indivíduos. Eu contar aqui Aline e Breno, né? Um laço múltiplo entre Aline e Breno é contar duas vezes, duas relações, aparecer Aline e Breno 2 vezes aqui. Pode acontecer no exercício de vocês, da página 215, que apareçam laços múltiplos. E isso vai ter a ver com isso, ó, com pares de atores que vocês repetiram ao formar a relação entre eles. Você diz assim, o ator 1 da minha rede tem um laço de amizade com o ator 34. E aí, na hora que for digitar o 34, ele repetir e dizer o ator 34 tem um laço com o ator 1.
Não precisa, porque você já digitou lá. É um edit, né? Você já digitou antes. Esse ator, ele tem um laço só, né? Esse laço não tem diferença de destino e origem, tá? Então, no exercício parece que é muita coisa, mas na hora que você vai digitando ali as relações, à medida que você vai avançando, faz só diminuindo. Ok? Eu falei que 1 tem relação com 34. Quando você for digitar o 34, você não precisa digitar a relação que ele tem com 1, relação que ele possa ter com 3, com qualquer número anterior. Digita 34, né? A rede é 45, eu tenho que olhar o 34 em relação ao restante. 35, 36, 37, 39, 40, 44, 42, 44, 45. Ok? Só vai diminuir o trabalho. No primeiro caso é mais bravo, né? E aqui a questão da densidade. Aqui, então, a gente usa para verificar se o arquivo que eu estou trabalhando está correto. Ok? E aqui na medida de densidade, ó, que é o permitido, essa densidade eu não vou usar na análise de rede da amiga traída, e nem no exemplo de vocês, porque o loop aqui não é permitido. Ninguém pode ficar contando para eles, lembrem disso. E aqui ela já... ele já... Aqui apareceu a mensagem no computador. Aqui, ó, laço sem loop não permitido loop, tá? Então, essa densidade aqui que é a densidade da rede da amiga traída, tá? Ela é uma densidade de 0,5,7, né? Que daria 5% só dos laços possíveis foram observados na rede da amiga traída naquela sala. Gente, isso é uma densidade baixa? É. Mas para sistemas sociais reais, né? A gente trabalha em ciências sociais, ciência de educação, ciências humanas, empresas, organizações, geralmente essas redes são com densidade baixa, tá? Outros tipos de rede podem ter uma densidade maior, né? Se pegar lá Facebook, Instagram, talvez você consiga redes com densidade maiores, tá? Pessoal, só repetindo, se quiserem fazer pergunta, alguma coisa nesse sentido, falem no microfone, porque eu não estou com contato visual com vocês, ok? E aqui ela está me mostrando também que o número médio de atores é de 4,56, né? 4,6 aqui. Significa que, em média, os atores seriam 4 relação, sem considerar aqui, né, a orientação, ok? Sem considerar a orientação. Igual eu tô falando esse negócio. Então, voltando aqui. Isso, né? Aí eu vou só mostrar aqui para vocês, gente, que funciona, né? O escala que faz o F7, abrir minha rede. Então eu venho aqui, ó, dou um F7. Só apertei o F7 no meu teclado, a função F7, né? Aqui, alguns tem que apertar a função e a tecla F7. Aí apareceu a mesma telinha. É a mesma telinha aqui, ó. Do Network Information Geral. Vendo? Mesma tela. Pode ser por aqui ou pelo F7. Guardem isso. Abrir uma rede, eu tenho que dar um F7. Significa isso. E agora eu vou digitar aqui -2. Olha, me deu dois pares. Os dois últimos pares que está na lista do programa, né? Sara e Ana Cláudia, Sabrina e Lorena. Mas o valor aqui é o mesmo, tá vendo? Então, como a rede é valorada, eu não preciso, quando eu dou F7, quando eu peço informação, quando a rede é binária, ela não é valorada, isso aqui eu posso deixar 0, porque o que interessa mesmo é isso aqui, ó. Só essa parte de análise, tá? Então, a gente pode dizer, olha lá, uma rede tem uma densidade baixa, ou 5% dos laços possíveis foram observados com a relação de amizade, existem 105 arcos nessa rede, né? Então, são esses tipos de informação que a gente vai usar para descrever a estrutura geral dessa rede da amiga traída, tá? Vou colocar aqui como slide. Qualquer dúvida? Alguma dúvida, alguma questão, gente? Não, né? Então, aqui, gente, ó, o Pajek também dá outra informação importante para a gente pensar a coisa nessa rede como um todo, descrever a morfologia da rede, que é a distribuição de distância, né? Então, a gente pode perguntar, qual é a distância média em uma rede? Qual é uma distância média, a distância média ali que separa os alunos dentro da sala da amiga traída?
E qual é o diâmetro da rede? O que é o diâmetro? O diâmetro é a maior geodésica da rede, né? A gente fala assim, a maior, menor distância, né? A maior e a menor distância. Aqui é a maior, menor distância, maior, menor distância, quer dizer, qual é a maior de todas as geodésicas, geodésica a gente está lembrado, né, que é sempre o caminho mais curto entre dois atores, que não repete atores, né? E aqui a gente pode falar do diâmetro quando a gente fala essa distância maior. Como é que a gente faz isso? Network, porque eu quero informações sobre a rede, aí eu vou pedir para criar um vetor, ele vai me dar a opção de criar distâncias, tá? E aí ele vai me dar esse output aqui, ó. No caso aqui, eu vou fazer lá de novo, distribuição de distância, isso aqui eu acho que está comparando outras duas redes, mas enfim, ele me mostra, ó, nesse caso, ele vai me mostrar, nessa rede não há nenhum par inalcançável. A média de distância, né? A média de distância é de 2,45. A maior distância, ela é entre a atriz Ana Carolina com a atriz Venância. E era de 5 passos. Isso aqui era da minha rede pessoal, desse exercício da página 245 que eu pedi para vocês fazerem, tá? Estou falando dele porque é um exercício importante, tá, gente? Aqui, então, ó, ele está mostrando quais pares que estão maior. Um exemplo, pode ter outros pares que estão a 5 passos. Ele pega um exemplo, pega o primeiro exemplo dele. Mas o que está mostrando é, ninguém está a mais de 6 passos de distância nessa rede aqui. Ok? Aqui eu estou comparando essa rede em termos de distância com essa aqui. Ó. Por quê? Vamos ver que a medida de K também não há pares inalcançáveis. A média de distância aqui ela é um pouco menor, 1,5, aqui era quase 2,5, né? Aqui é 1,6, e aqui eu diria 2,5. Quase um ponto de distância, um passo, tá vendo? E aqui também é uma distância, a maior distância, que é o diâmetro, né? O diâmetro da rede, maior ou menor distância, ela é de tamanho 3, ó. Então, quando eu comparo esses dados para essas duas redes, tá? Pensando na morfologia dela, o que eu começo a perceber? Que aqui, nessa primeira rede, há menos coesão, as pessoas estão mais distantes uma das outras. Enquanto que aqui embaixo, as pessoas estão mais próximas, há mais coesão. Provavelmente a densidade, gente, tá? Não com certeza. A densidade dessa rede aqui pode ser maior do que essa rede aqui. Ela é mais coesa, tá vendo como isso então vai complementar essa informação? Quero saber quanto que essas pessoas estão conectadas entre elas, quanto que elas estão distantes, tá? Geralmente a gente vai fazer esse tipo de análise, se não para descrever as características da rede geral, a rede tem tal distância, etc e tal. A gente pode ser útil também para comparar duas redes diferentes, tá? E a pergunta aqui, morfologia da rede, distância geodésica, quais são as características da estrutura relacional da sala da amiga traída? É isso que a gente está construindo lá. A gente olhou a densidade, então agora a gente vai ver a distância aqui, no caso, da sala lá de aula da amiga traída, ok? Então eu vou vir aqui, network, acompanhe, viu, pessoal? Vai fazendo aí no computador de vocês. Criar vetor, né? Que era. E aqui distribuição de distância, ok? Ele me deu aqui. No caso da amiga traída, aqui ela está dizendo, ó, números de pares inalcançáveis, números de pares que estão a uma distância infinita. Existe 1.287 pares a uma distância infinita nessa sala. Então, aqui já está me mostrando uma coisa, gente. Olha, nesse caso da amiga traída, tem alunos que não são alcançáveis, que não foram escolhidos como amigos, por exemplo, né? Ou que não receberam essa escolha do outro lado como exemplo, tá? Distância média, agora ele vai me dizer assim, ó, a distância média entre os pares alcançáveis é de 3,6, aqui, vou rebotar para 3,6, tá vendo? É uma distância ainda maior do que aquelas redes anteriores que a gente viu lá no exemplo do slide, tá? E aí, entre os pares alcançáveis, a maior distância, ela tem 9 passos, ok? Então, veja bem, é uma rede de baixa densidade,
né? Tem algum problema de conectividade ali, quando a gente considera a orientação dos laços, né? Então, mostrando que é uma rede que tem uma baixa conexão, né? O que a gente vê na figura também, quando a gente analisa, é que, de fato, existem alguns lugares que não estão tão integrados, mas a gente acha setores, né? Setores aqui mais integrados, mesmo assim não tão mais integrados, né? Porque isso aqui está para cá, ó. Tem alguns setores mais pequenos grupos integrados, né? Isso é normal dentro de sala de aula, né? As pessoas que talvez sintam mais próximas, que têm alguma afinidade, elas acabam ficando mais integradas, né, do que outras pessoas. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é bom vocês fazerem, tá vendo? Tá vendo como essa figurinha estava aqui, ó? Se eu mover isso para cá, primeiro eu tenho que tirar a impressão de que ela está ligada ao 34. Então, se eu colocar ela aqui, vai ficar melhor, tá? Alguns ajustes vocês têm que fazer. Eu tenho que falar duas coisas para vocês antes de eu avançar. Vou fazer 3 coisas aqui, tá? Agora, vamos primeiro, para a gente fixar um pouquinho de distância, eu vou usar um pouquinho... Não, aqui, ó. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês. Quando vocês visualizam pela primeira vez um arquivo, como vocês vão fazer no caso de vocês aí, do exemplo do livro, vocês vão encontrar isso aqui. Ó. Toda vez que visualizar pela primeira vez o arquivo, vai aparecer dessa forma. E aí vocês vão dar um Ctrl K, ele vai começar a procurar uma forma melhor de representação. Tá? Já já eu falo o que significa esse Ctrl K. Tá? A gente devia deixar. Esse Ctrl K é uma análise de subgrupo, eu vou explicar ela daqui a pouquinho. Só para vocês, caso abram esse arquivo, de vocês saberem que vocês podem dar o Ctrl K. Ok? Isso é um ponto. O outro ponto que eu queria destacar com vocês aqui, gente, é a ideia de que, né? Aqui apareceu algumas distâncias infinitas, né? Vamos supor que ele faz assim, não, eu quero analisar essa rede, né? Considerando essa distribuição de pontos como uma proxy de amizade, e aí eu vou flexibilizar um pouquinho essa medida, tá? Vou dizer assim, olha, não me interessa muito se a pessoa considera outra amiga. E eu vou assumir que, desde que uma pessoa considera alguém como amiga e envia um ponto para essa pessoa, né, é porque alguma amizade existe entre as duas, porque senão ela nem enviaria. Tá? Ainda que a pessoa não tenha me dado o ponto, eu a tenho como amiga. No mínimo, ela é minha colega, alguém com quem eu converso. Tá? Então a gente vai flexibilizar esse critério. E aí o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que pegar essa relação orientada e transformar ela em uma relação não orientada. Tá? De novo, atenção nos vídeos complementares, ó. Eu tenho que fazer uma manipulação dessa rede, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, e fazer uma transformação da minha rede, ó. Só tem uma rede, então eu vou mexer em network, vou criar uma rede, transformando a minha rede. E aí eu vou transformar, ó, os meus arcs em edges, todos eles, todos, sem valorar, tá? Eu poderia colocar aqui valorado, tá por soma e diferenciar entre eles, mas eu não quero todos. Pronto. Então, eu criei uma nova rede. Ok? E aqui eu quero single, que significa o quê? Laços, valor não. Eu poderia escolher mínimo também, viu, gente? Mas eu quero single. Eu coloco 5 aqui, vocês colocam 5. Remover meus múltiplos. Não vai ter aqui, tá? 5. Pronto, dei 5. Então, pegou todos os laços. Quando é um laço de uma situação de reciprocidade, sai de um lugar, chega no outro, depois volta, que seria 2 laços, virou tudo um laço só, tá? Vamos ver se deu certo. Como é que eu vejo que deu certo? Eu vou dar um F7. F7, ou, né? Vou fazer aqui também. Se eu não quero F7, eu posso vir aqui na network e pedir informação, que também é o F7. Ok. 0. Aí, ó, repararam agora? O que era antes arcs virou edges, foi isso que eu fiz, ó. Não, 105 arcs virou edges. Só que, porém, aí, ó, aqui ficou as linhas múltiplas, ó. Eu tenho que remover essas linhas múltiplas, tá? Na opção, quando eu transformei a rede, ela me deu essa opção. Ela perguntou, né, se eu queria remover. Vou tentar aqui de novo. Ó, para tentar de novo, eu vou voltar aqui, ó. Tá? É para ter somado ali, mesmo somou. Chego aqui, network.
Criar nova rede, estou repetindo, só vou mudar a opção ali, tá, gente? Acontece. Transformar o arcs em edges. Viu a importância do F7? Porque com a mudança que eu fiz, ela criou uma rede com linhas múltiplas. Eu não quero isso, eu vou remover linhas múltiplas. Não soma, não quero que soma, isso não vai dar uma diferença. Eu vou pegar aqui o valor mínimo, que é o valor 1. Então, todos têm que ficar com o valor 1. Vamos ver se é isso aqui. Pronto, agora eu vou pedir aqui o F7. Ela continua com 4. Não era para dar 4. Tá. Eu vou fazer o seguinte, gente, já que está dando 4, eu não quero essas linhas múltiplas, tá? O que é a linha múltipla? É uma relação, são vértices que estão ligados por dois laços, ok? Então, aqui, tem alguns pares que estão ligados por dois. Eu vou remover essas linhas múltiplas, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou voltar aqui. Deixa eu excluir essa aqui. Isso aqui é uma outra coisa que você não aprendeu. Ah, essa rede 3 que eu manipulei, ó, rede 2, ela está igualzinha à rede 3. Esse 3 aqui foi um esforço que eu fiz tentando remover as linhas múltiplas. Isso aqui é o exemplo da amiga traída, tá, gente? Só para a gente não esquecer. Então, para não ficar com 3 redes 2 iguais, eu vou aqui, ó, selecionar a terceira. Aí eu vou vir aqui, File, Network. Eu vou excluir aqui, ó, Dispose. Pronto, excluir. Vou ficar aqui só com a segunda. Só que dessa segunda eu vou remover os laços múltiplos, ok? Então eu vou fazer aqui, ó, Network, vou transformar essa rede. Remover. Aí me fala, remover as linhas múltiplas, tá? Somar, não, quero tudo single, era isso que eu queria. Não quero somar, quero que tudo seja 5. Ou valor mínimo, se quiser, tá? Vou botar aqui 5. Vou botar 5 e ver se deu certo aqui. Linhas múltiplas, o que é isso? Apareceu que está sem linhas múltiplas, mas ali está dizendo que eu tenho linhas múltiplas. Deixa eu botar o offset aqui de novo, se eu não estou fazendo nada de errado. Linhas múltiplas, 4, tá? Então, vamos tentar aqui, tem que saber por que ele está dando, que não era para dar. Transformar, remover linhas múltiplas, vamos chamar aqui o valor mínimo. Ok, está dizendo que não tem, mas... Está dizendo que não tem aqui, mas aqui aparece como tem. Eu não sei o que aconteceu aqui com o programa, então. Tá, vou deixar isso aqui, gente, não sei, depois eu posso tentar descobrir. Acontece. Bom, mas por que eu transformei isso em os arcs em edges? Porque o que interessava para mim era fazer uma análise da distribuição de distância, para ver um pouco dessa conectividade da sala, coesão da sala, considerando um tipo de interação entre os alunos que é mais fraca. Quando eu estou considerando ali que aquela proxy de ponto, aquela troca de ponto era um símbolo de amizade, eu estou falando de uma amizade forte. Eu dou o ponto para quem eu gosto. Para quem eu não gosto, e mais ainda, né? Eu ainda crio a possibilidade de haver assimetria na sala. Alguém dá ponto e não recebe em troca. Agora, se eu estou trabalhando com um critério de amizade mais flexível, pode dizer, olha, se você deu ponto para alguém, se deu ponto para quem você gosta, significa que, no mínimo, conversar com a pessoa, você conversa, isso que me interessa, tá? Aí, nesse caso, ó, quando a gente desconsidera a orientação dos laços, ó, repare que aqui, ó, os passos inalcançáveis, eles desapareceram, né? E aí, a distância média passou a ser de 3,42, eu acho que ela diminuiu um pouquinho, e aquela maior distância, ó, ela diminuiu, era de 9, ficou 7, tá? Então, repare, se o meu critério de análise, eu vou tirar aqui da amiga traída de novo, para a gente comparar, o F7. Para esses dois últimos aqui. Não, F7, não, desculpa, gente, peraí que eu fiz errado. Não é o offset, é o vetor. Distribuição de vetor para amiga traída, vou calcular aqui de novo. E agora, opa.
fazer a conta para a rede de amiga traída, mas desconsiderando a orientação do laço. Então, tá aqui. Então, aqui, ó, no caso da rede direcionada, tal como foi coletado, tem pares inalcançável, a distância média ela é um pouco maior, tá vendo? E a distância máxima, que é o diâmetro da rede, ela é maior, tá? Se eu considerei a laço mais fraca, ela ficou um pouco melhor para analisar, tá? Bom disso seria comparar salas diferentes, né, gente? Porque o indicador onde a distância média ela se aproxima mais disso aqui, todo mundo está alcançável, a distância média é menor, né? O diâmetro é menor, provavelmente eles vão resolver os problemas de formatura, de escolha da camisa de uma forma mais rápida e mais eficiente também, ok? Então, essas são as descrições que permitem a gente escrever, tá? Agora, análise de subgrupo, a gente vai passar rapidamente aqui por isso. O primeiro subgrupo, né? O que é isso? Nesse nível de análise, busca-se identificação de graus de coesão diferenciados que conduz à formação de subgrupos. Quer dizer, eu vou procurar grupos coesos dentro da estrutura geral da rede, né? A gente viu ontem aqui, né, que aqui existe um grupo coeso dentro da rede maior, que é a panelinha das amigas traidoras, né? Mas que existem outras panelinhas como essas aqui, tá? Esse tipo de panelinha, gente, é o que a gente chama de clique, né? Deixa eu ver, ali não é o que apareceu primeiro, mas ele aparece, deixa eu ver se eu coloquei aqui, isso aqui, clique. Ele consiste em um subgrupo de no mínimo 3 ou mais atores, em que todos os membros estão ligados diretamente, são as famosas panelinhas, né? Então, aqui, se repararem, esses três aqui, ó, seriam as amigas traidoras, né? Elas todas têm relação entre elas, mas a amiga traída, a amarelinha agora, ela só tem uma relação que sai dela e vai para esses três indivíduos. Aqui, no caso, é um clique com 4 pessoas, né? Que o laço é não direcionado, ou seria setinho para os dois lados, mas todos têm relação com todos, ok? A amiga traída, nesse caso, ela não participa desse grupo grande porque ela não tem relação com os outros 3, tá? Então, o clique é isso. A panelinha é o modelo mais clássico, tá? Eu pulei aqui no começo, porque isso é o tipo de subgrupo que a gente encontra como das amigas traidoras, que gerou todo o problema, etc. Eu acabei pulando, tá? Só que agora, gente, quando eu mostrei para vocês como organizar o arquivo, né? Eu disse assim, olha, eu precisava uma rede aí no Pajec, vou botar aqui, por exemplo, a amiga traída, abriu a rede, pediu para desenhar, toda vez que você abre o arquivo pela primeira vez, ele vai vir na forma circular, né? Original aqui. Ok? E ele disse para vocês, ó, dá um CTRL-K. O que é esse CTRL-K? Esse CTRL-K, gente, ele é uma medida no Pajec, ele organiza o Pajec de acordo com os componentes existentes na rede, tá? Então, o componente existente na rede, ele é um tipo de subgrupo, ok? E aí é o que eu vou trazer aqui primeiro para vocês. Ó, componentes, ou análise de componentes. O que são os componentes? Os componentes são subgrupos de atores totalmente conectados em uma rede. Quando você dá o CTRL-K, ele vai separar esses componentes. Como no caso da amiga, todos os atores estão conectados, né, de uma forma assimétrica ou assimétrica, mas todo mundo deu ou recebeu um laço, então a gente só tem um componente, tá vendo? Não tem ninguém isolado e não tem nenhuma dupla de atores isolado aqui. Então aqui a gente só tem um componente. Aí, quando eu tenho só um componente, ele vai ocupar esse espaço, eu posso dar 1000 vezes, CTRL-K, ele vai ajeitando a figura, até eu achar uma figura melhorzinha aqui que me agrade mais para eu ficar com ela. Tá? Se tivesse a rede fosse dividida, então ele separaria esses atores, ok? Então aqui, ó, o tamanho de um componente ele pode variar de 1 ao total de atores na rede. No caso da amiga traída, vamos fechar aqui, pode variar de 1 a 46. No exemplo de vocês, né, pode variar de 1 a 45, a 30, né, depende de quantas pessoas vocês elencaram, ok? Tecnicamente, uma pessoa é um componente. Analiticamente, na prática, nunca é muito vantajoso a gente fazer análise com componentes de tamanho, não. Tá? Em grupos pequenos, a gente costuma fazer essa análise de componente, pede para separar ali, no mínimo, né, componentes de 2 atores. Por quê? O que interessa na análise de rede está no primeiro plano?
a relação entre os atores, né? Então, se eu pego um componente de tamanho 1, significaria que eu estou interessado no loop, que geralmente não existe nas redes, né? Então, mas o que me importa mesmo, né, de redes são as relações, né? Por isso que eu pego no mínimo 2. A unidade micro de análise, dentro de uma perspectiva de análise de rede, é 2, não é 1. Né? São os pares de atores e as formas como esses atores se conectam, se por relações fortes, se na relação entre os dois há reciprocidade, se há simetria, se há assimetria, né? Então, são essas as questões que se colocam, uma simetria imperfeita, ok? Então, aqui há dois tipos de componentes, tá? Os componentes fracos e os componentes fortes. Antes de avançar isso aqui, deixa eu só, estou sentindo a necessidade de mostrar para vocês, antes de diferenciar entre componentes fortes e fracos, eu vou colocar para trás, ó, porque aqui a gente vai encontrar um exemplo de rede que tem mais de um componente. Ó. Deixa eu chegar aqui. Aqui, ó, essa aqui serve. Nessa figura aqui, por exemplo, quando eu dou com trocar, ele separa um componente grande, que a gente chama de maior componente, e dois outros componentes pequenos, de tamanho 2. Então, nessa rede aqui tem 1, 2, 3 componentes, tá? Então, componentes e grupo de atores que todos estão conectados de alguma forma, tá? E aí, essa forma de conexão a gente pode diferenciar. A gente pode falar de componentes fracos e componentes fortes. Deixa eu chegar aqui na tela de novo. Isso, componentes fracos. Em componentes fracos, o sentido da relação não afeta a identificação do subgrupo. Tá? Esse aqui é o exemplo da amiga traída. Ó. Então, no caso da amiga traída, tanto faz. Componentes fracos é como se a gente não considerasse, apesar da rede ser orientada, apesar da rede ser direcionada, a gente não considerar a diferença entre origem e destino dos laços. É como a gente tomar todo o arc como edges. Ok? Nem preciso, eu não preciso transformar os meus arcs em X para fazer uma análise de componente fraco. Já tem a gente já traz essa opção, ok? E os componentes fortes, não, aí sim, né? O recurso circula entre os membros da rede em um fluxo contínuo, tá? O recurso que circula entre os membros da rede possui um fluxo contínuo, como um sistema de água mesmo, né? Que a gente falou que é o sistema de fluxo. A água da minha casa vai circulando. Se eu, por algum acaso, eu isolo uma torneira, vai chegar um ponto que a água vai chegar até lá, mas não vai sair. Tirou a torneira ali, pôs uma bucha, trocou a pia de lugar, a água vai chegar, porque o cano continua lá na parede e a água continua passando esse cano, mas ela não vai encontrar um ponto de saída. Outra analogia, para a gente pensar no componente forte, é pensar as ruas no sistema de trânsito, que eu consigo circular livremente, sem entrar em rua sem saída. Aqui uma rua sem saída. Chegou aqui no 40, não anda. Tá? Componentes fracos, ó, é como se toda a rua fosse mão dupla, apesar de não ser. Né? Já o componente forte, não, ele me mostra. Ó, se eu pegar aqui, por exemplo, né, esses azulzinhos, ó, 19 falou uma fofoca, foi para o 24, vai para o 12, vai chegar em todos os azulzinhos. 30, 35, 2, 26, volta no 2, vai para o 24, volta no 19, ok? Ó, o 24 está falando do 35, será que o 35 vai ficar sabendo? Foi no 19, voltou, foi no 2, voltou, chegou no 26, voltou, não chegou no 25, mas aí, ó, foi para o 12, que falou para o 30, que falou para o 35. Tá? Se você está no componente forte, você não deve falar fofocas dos seus amigos de componente forte, ok? Então, entenderam a diferença, gente? Aqui, ó, é mais intuitivo, né? Mais fácil de perceber, mas aqui ela começa a mostrar para a gente coisas que não é visível a olho nu. Reparem, vamos fazer aqui para a amiga traída, porque aqui a gente começa a reparar uma coisa, ó. No caso aqui da amiga traída, ó, repare que a panelinha, elas formam um componente entre elas formam um clique, mas também formam um componente. E aí elas podem falar mal da amiga traída, porque ela não vai ficar sabendo. Ou pode falar bem também, né? Mas elas podem comentar aqui. Já a amiga traída, o grupo dela não era aquele grupo que ela tinha percepção mais imediata. Percebe que por essa análise de componente, ó, o grupo dela é esse grupo aqui, ó. Que inclusive é de onde vem um dos recursos que ela recebe. Entenderam? Então, assim, estruturalmente, ela estava alocada nesse grupinho verde aqui e não no grupinho que ela queria estar, né?
que ela queria, que as pessoas percebiam ela muito ligadas também, né? Mas o que ela está, na verdade, é na periferia desse grupinho aqui, que tem uma outra panelinha no centro, mas está aqui. Ok? Então, componentes fortes tem um subgrupo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 componentes fortes. Esses branquinhos, eles ficaram sem grupo, gente. Ó. Aqui eu devo ter posto maior que 3, porque aqui não identificou um subgrupo. Ó. Eu devo ter feito essa análise aqui com maior que 3, porque aqui era para ter um outro subgrupo, tá vendo? Vamos repetir lá no PAGEC. Espaço aí comigo. Deixa eu vir aqui no PAGEC. Então, eu vou pegar a rede. Eu vou excluir isso aqui, gente, ó. Para a gente não confundir, eu vou tirar da análise, tá? Isso aqui foi só para mostrar para vocês que dava para fazer. Então, file, a rede 2. File. Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou fechar isso aqui. E vou abrir de novo, que aí eu acho que ele vai recuperar a posição original, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Não precisa fazer isso não, tá, gente? Vocês aí só tô querendo abrir de novo porque quando eu abro de novo, deixa eu ver se eu estou certo. Aqui, ó, já recuperou a imagem, estava salvo. O arquivo que eu enviei para vocês e a nossa rede fica igual, se a gente abre o mesmo arquivo. Enfim, vamos lá para a análise de componente. Onde eu faço isso? Network, criar partição. Aí, gente, olha só, a análise de componente, ela está pegando as pessoas e colocando em caixinhas. Colocar em caixinha é criar partição. São caixinhas de pessoas cuja informação vai circular entre elas, ou que elas estão conectadas. O componente fraco, só para a gente saber, o wiki, aqui, mínimo de 2, vamos colocar no mínimo de 2. Pronto, só tem um componente, o resultado, só tem um componente do tamanho de toda a rede, ok? Posso pedir informação aqui dessa partição, ela está mostrando isso, ó, um componente com 100% dos atores da rede. Esse é o componente fraco. O componente forte, criar partição, análise de componente forte. Vou colocar aqui mínimo de 2, vai ficar um pouquinho diferente do slide, eu espero. Então, com o mínimo de 2, ele já me falou aqui, ó, eu achei, né, já aparece aqui, ó, componentes maior ou igual a 2, tem 10 componentes, tá vendo? Já apareceu aqui, e aqui no output está me dizendo, número de componentes 10, o maior dos componentes tem 7 vértices, que corresponde a 15%, 15,21% da rede, ok? Se eu quero mais informação, eu vou clicar aqui no Information. Tá ok? E aí ele me mostra os 10 componentes, tá? Aqui, ó, 0, né? É o que? Gente que não está em nenhum componente forte. São os mal conectados, sem grupinhos, ok? Lembra-se, a panelinha é um grupo forte, existem outros grupos, eu disse para vocês ontem, né? Uma pessoa pode não estar numa panelinha, mas ela pode estar em outros grupos, como componentes fortes, nesse caso. Então, nós temos um componente com 3 pessoas, que corresponde a 32% da rede. Um componente, aqui é o percentual acumulativo, desculpa, é aqui, gente. Ó. Um componente forte com... Aqui, pronto. Um componente forte com 3 pessoas, que corresponde a 6% da rede. Um componente forte com 7 pessoas, que corresponde a 15% da rede. O terceiro componente forte tem 2 pessoas. Tá vendo aquele que não aparecia? Agora tá aparecendo um monte com 2 pessoas. Um com 6, um com 5. Depois você tem um conjunto de 1, 2, 3, 4 componentes com 2 e um componente com 3, tá? Então, tem 2 componentes com 3, 1, 2, 3, 4, 5 com 2, e aí tem os componentes maiores, né? Que deve ser a galerinha que vai para as festas juntos. Vou reduzir aqui. Como é que eu desenho isso lá na rede? Basta marcar aqui, ó, a caixinha do lado. Ou então, gente, vocês podem ir por aqui, ó. Draw, menu Draw, desenhar a rede mais a primeira partição. A primeira partição é essa que está aparecendo ativa aqui. Cliquei, aí aparece, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, vou mudar esse preto, eu usei isso aqui ontem com vocês, Options, Color, Color Partitions,
só mudar o preto aqui. Vou botar o preto, eu vou botar de azul. Então, escolho aqui o 4, que é para onde que eu quero mudar a cor que eu quero mudar. Eu vou achar a cor que eu quero mudar o valor 0. Então, vou trocar aqui 0. Ok. Trocou de lugar. Pronto. Aí eu deixei o sem componente da cor do fundo aqui, tá? Para destacar quem faz parte do componente. Então, olha só, aqui, ó, um componente amarelo aqui, as amigas traidoras aqui, né? Um componente com 2 aqui, ó. Já tem um componente verdinho aqui. Deixa eu mais pra cá. Aqui um componentezinho, né? Que também é um clique verde. Aqueles dois que estavam faltando naquela hora. E os grupos maiores aqui. Esse tem 5, 6, 7. Esse é o componente maior de todos, né? O maior componente organizado em torno de 45. E a amiga traída, ó, para a felicidade dela, ela está no segundo maior componente, né? Então, em termos de subgrupos, ela, inclusive, tem mais amigos do que as amigas que a traiu, né? A condição dela, e aí é isso que é legal desse exercício, gente, é perceber que a condição estrutural da amiga traída é muito melhor, né, do que a condição estrutural das suas amigas. A chance delas tirar proveitos desse sistema de troca como um todo, da sala como um todo, ter oportunidades dentro dessa sala é muito maior do que a dessas amigas. Aí vocês podem pensar em coisas imediatas, como um convite para a festa, uma cola de prova, uma ajuda para resolver algum exercício, mas vocês podem pensar coisas a longo prazo, né? Depois que eles se formarem, né, a probabilidade que elas recebam aqui notícia de uma vaga de emprego, ou uma oportunidade de estudo, de uma bolsa, alguma coisa nesse sentido, é maior do que das amigas que estão ali, ó, fechando essas relações entre elas, tá? As relações amiga traída, ela vai atravessando essas fronteiras. Isso aqui é o que eu estava dizendo da espada justiceira, né? Como é que ela ajuda, que é um dos casos mais clássicos, a análise do subgrupo. Ver o que não está além do alcance, ok? Pessoal, eu vou seguir aqui rapidinho para a gente poder terminar. O que der para a gente fazer aqui, a gente faz, tá? Esse é um tipo de análise que eu costumo fazer muito nos meus, tá? O clique eu já falei como é, né? Um pouquinho mais difícil. Aqui é só um exemplo mostrando, né? É mais difícil de fazer no Pajek, tá, gente? Pra falar a verdade, eu costumo usar o Cinet para fazer a análise de clique, mas muito pouco que eu uso também, tá? Então, aqui está mostrando, e aqui, ó, nesse exemplo aqui, repare que aqui existem 2 cliques, né? Todo mundo com relação entre todo mundo, mas existe a possibilidade de um mesmo ator ele participar de 2 cliques. Tá vendo o ator 62? Ele participa do clique com o ator 28, 51, todos com relação a todos, mas ele também participa de um clique com o ator 62, 63. Isso é algo que é possível. Ok? P-clique é um tipo especial de clique que ele vai flexibilizar essa exigência de que todos os atores têm relação entre si. E aí, o que ele vai colocar como critério, tá? Ele vai colocar a exigência de que os atores dentro do grupo, eles têm uma proporção S de vértices dentro desse grupo, tá? Então, vou ler aqui com vocês. Um P-clique é uma rede R, é um subgrupo S, desculpa, um P-clique em uma rede R, em uma rede, é um subgrupo S, é um subgrupo dentro dessa rede, dos vértices da rede, de tal modo que, para todos os vértices do subgrupo S, né, do subgrupo, no mínimo uma fração P de seus vizinhos estão também no grupo S. Né? Em uma rede não direcionada, o vértice W é vizinho de V, uma rede não direcionada. Se V também é vizinho, se V e W são conectados por um edge. Né? Então, a gente chama de pequeno falar. Eu sou seu vizinho, você é meu vizinho. Já na rede direcionada, há um outro critério. O vértice W, ou vértice qualquer, é vizinho de um vértice V, que é um outro vértice qualquer, se o arc sai de V para W. Tá? Então, o vizinho é aquele que recebe o laço, né? W é vizinho de V se o arc sai de V para W. Ok? Então, no caso da rede direcionada, a gente fala de veio dupla aqui, veio forte, como é o caso da amiga traída.
se eu considerar a relação dos laços, calcular o P-clique forte, estou dizendo que o programa vai usar como base para cálculo da vizinhança aquele que recebe o recurso. Ajuda apenas meus vizinhos. É uma forma que eu achei de vocês decorarem isso. Né? O que é um vizinho numa rede direcionada na análise de P-clique? É aquele que recebe o laço, aquele que recebe ajuda, porque se não for meu vizinho, não ajuda. Entendeu? Então, vocês podem guardar isso como exemplo. Ok? Então, um exemplo aqui. Um 0,5 P-clique, tá? Um 0,5 clique, quer dizer, o P, ele vira essa proporção, tá? O P aqui, ó, assim, proporção. Qual que é a proporção de vizinhos que eu vou existir nesse grupo, tá? Então, a gente adota de 0 a 1, que significa, né? De 0 a 100% probabilidade, né? Então, aqui, um P-clique 0,50 é um subgrupo S de uma rede, diverte uma rede, no qual todos os vizinhos de S, do subgrupo S, têm no mínimo a metade dos seus vizinhos no grupo S, tá? Se não é direcionado, não vai fazer muita diferença, como é o caso aqui. Mas se for direcionada, aí ele vai contar como vizinho apenas aqueles para quem eu enviei recurso, tá? Então, nesse caso, eu teria que ter enviado recurso para metade, pelo menos a metade do subgrupo do qual eu participo. Quanto maior o valor de P, mais subgrupos menores serão encontrados. Quanto menor o valor de P, mais subgrupos. Quanto menor, mais. Quanto maior o valor de P, mais subgrupos maiores serão encontrados. Quanto menor o valor de P, menos subgrupos, mais subgrupos menores serão encontrados. Essas coisinhas, gente, se vocês precisarem, vocês vão ter que voltar aqui antes de decorar, né? Mas aqui está dizendo mais é mais, menos é menos, ok? Então, aqui nesse caso, né, como é que a gente sabe que aqui tem um P-clique? Que a metade dos vizinhos de 4, eles estão nesse subgrupo vermelho, a outra metade está fora. 100%, né, pelo menos a metade. Aqui no caso de 2, 100% estão dentro do subgrupo, no caso de 2 e 1. E no caso de 5, é mais que a metade, 75% dos vizinhos, por isso que identificou aqui um subgrupo. No caso da amiga traída, no clique 0,50, né, vai considerar aquele que entra, ele vai dar esse resultado. Repare que aqui o clique ele formou um subgrupo. A amiga traída ficou de fora dos P-cliques, tá vendo? É um critério mais restritivo do que o de componentes, ó. Que a amiga traída, ela saiu do grupo que ela estava. Vizinhos são as pessoas para quem eu envio recursos, né? 75% dos recursos da amiga traída foi enviado para essa panelinha aqui, ó. Tá? Mas ela tem as suas vizinhas, 45 e 46 nesse subgrupo, ó. Mas ela não recebe recurso delas. Então, ela não é vizinha dos 46 e 45. Entendeu? Os vizinhos de 45 e 44 e 45, elas estão contidas nesse subgrupo. 100% deles. Por isso que a amiga traída não faz parte desse subgrupo. Ok? Então, aqui o clique apareceu, né? Então, nesse caso aqui, gente, os 2 cliques, ó, são 3 cliques que tem nessa rede, né? Se constituir mais um terceiro clique, ó, ele abriu para fora. Tá? Então, esse que é o critério adotado. Como a amiga traída se posiciona em diferentes subgrupos do sistema de troca da sala de aula, com a situação da amiga traída. Né? Então, aqui a proposta é que se calcule o componente, né? E se faça também aqui a análise de P-clique. Vou fazer aqui com vocês rapidamente. Criar a partição, porque eu tenho que colocar os indivíduos na caixinha, né, de subgrupos. E aí eu vou botar aqui o subgrupo fraco primeiro, né? Vamos fazer aqui. 0,50 já está, né? Costuma vir 0 aqui, não sei quanto que vem no default, mas eu vou deixar 0,50 aqui. Vamos ver aqui. Aqui eu acho que deu um só, é isso? Um só com... Não, deu mais de um só. Então, sem considerar, vamos ver o que deu. Sem considerar a direção. Ok? Agora vamos fazer o forte. Eu clique forte. Vou manter o 0,50.
Deixa eu ver se mudou aqui, gente. Pode estar fraco. Já mudou. Então, o forte, ele foi mais criterioso. Só identificou aqui 1, 2, 3. 3 subgrupos, na verdade, né? E o resto ficou de fora aqui, forte. 1, 2, 3. Porque é o fraco. Peraí. Fraco, esse é fraco, tá? Desculpa, aqui é fraco. O fraco, ele considerou grupos maiores, ó. Então, a amiga traída está num P-clique grande e fraco. Enquanto que a panelinha está fechada num P-clique pequenininho. Aqui tem outro, ó. Esses verdinhos é o que está fora de qualquer subgrupo, né? E aí, pessoal, aqui vamos ver o que aconteceu aqui com o forte. Eu falei uma coisa e fiz outra, né? Agora aqui, ó, forte. Esse é a análise do forte, que ela é mais restritiva, então ela quebra a rede mais subgrupos. É a mesma coisa do componente. Componente forte, pequeno forte são critérios mais restritivos, ela vai quebrar em mais grupos a rede. Pequeno fraco e componente fraco, ela é mais flexível, então ela vai quebrar em menos grupo a rede. Ok? Então aqui são exemplos de como a gente pode, nesse nível introdutório, a gente pode chegar aqui a uma análise, né, de subgrupos e encontrar, né, nessa exploração descritiva aspectos da minha rede. Eu vou calcular aqui rapidamente, gente, o que a gente fez ontem, que foi os vetores centralidades, centralidade grau, vou botar aqui input, vou pegar só o input, porque eu quero mostrar para vocês aqui, finalmente, né, como eu posso salvar input também a minha análise. Vocês viram que se eu fechar aqui e abrir, ela volta, eu estou só repetindo algumas análises que eu fiz com vocês, distribuição de distância, que eu fiz com vocês aí ao longo do processo. Componente forte, linha de 2, fazendo aqui um monte de análise, tá? São as análises que eu fiz com vocês. O Canable também, vamos olhar aqui, pegar só o wall, da amiga traída. Aqui, ó, reparem que agora ó, tem um conjunto de análises que eu fiz, certo? E aí eu vou terminar aqui a análise e vou parar o meu trabalho. Só que eu não vou fechar igual eu fiz agora há pouco, para voltar no início não. Eu quero salvar esse trabalho para poder continuar depois. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar um projeto no Pajek. Como é que eu faço isso? File, type projeto file, e aí eu vou salvar aqui, vou escolher a pasta enquanto sabor, vou colocar aqui projeto. Aí. Análise. Retrair análise. Tudo junto, né? Pode ser separado, peraí. Aí análise. Aí eu salvo isso aqui, vai para o projeto file. Espera aí que eu pedi para abrir, não para salvar. Já tá um pouquinho, mas aqui, ó. File, Project File, não é para abrir não, tá? Para salvar. Salvar, F2, isso. Agora eu vou botar o nome, amiga Try, Project File, e vou salvar. Salvou. Aí, gente, olha só que beleza. Salvou. Então, no lugar de mandar esse arquivo amiga traída, eu poderia ter mandado para vocês o arquivo com o projeto inteiro, tá? Com todas as análises que eu fiz. Então, aqui, ó, o Py, projeto salvar o projeto, né? Que é a análise para acessar futuramente o ponto onde você parou. O Pajek salva todas as informações em apenas um arquivo. Aí aqui, ó, vamos lá abrir o Pajek e vou abrir esse projeto, tá? Essa é a dica de ouro que ficou para o final, gente. Aí eu não posso abrir por aqui, ó. Se eu abrir esse projeto por aqui, vai dar errado. Tá vendo? Esse aqui é o Paj projeto. Eu não abro por ali eu só abro se for rede. Eu tenho que vir aqui, ó, File, Py Project File, aí eu botei no item. Agora sim, ó, Paj, tá vendo? Que é o meu projeto. Eu posso abrir, ó, olha que beleza, olha o milagre acontecendo. Pronto, tá tudo aqui, ó, todas as análises que eu fiz dessa exemplo da amiga traída, tá? E aí eu posso mandar essa análise para outro amigo, eu posso fazer o que eu quiser com essa
análise, ok? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, tá? E só mostrando aqui, então, né? Que aquelas outras extensões que a gente usou aqui, a .NET, a extensão do arquivo que eu mandei para vocês, mas o TXT também, que é o que vocês vão fazer com a rede de vocês, no exercício da página 215, tá? Na de rede dos contatos pessoais, vocês vão fazer .NET, tá? E só tem que lembrar, nesse caso, quando for abrir um arquivo com a informação da rede, você tem que lembrar de mudar aqui, ó, default é .NET. Aí ele só vai pegar. Se o arquivo já é .NET, você abre aqui. Como essa sintaxe que vocês vão fazer no exercício, ela é salva em TXT. Vocês têm que colocar aqui, all file, que aí vocês vão achar o arquivo em TXT e vão poder abrir a rede que vocês criaram aí, ok? Arquivos.glu significa que são partições. Por exemplo, se a gente vier aqui salvar essa partição aqui, salvar aleatório, quero aqui. Deixa eu ver aqui. Domínio de influência. Domínio. Aqui no redator, tá? Então, eu vou fechar isso aqui. Salvar. Ok, se eu vier aqui, gente, ó, encontro saberes. Aqui, ó, .glu. Esse arquivo é um arquivo que é partição. Eu posso abrir ele aqui, ó. Viu? Posso abrir aqui, tá? Então, isso aqui eu estou mostrando caso vocês caso vocês recebam ou queiram salvar o arquivo isoladamente. Mesma coisa em relação ao vetor centralidade. Legal. Centralidade. Salvar aqui. É a mesma coisa. Se for .vec é um arquivo que é um vetor. Ok? Estou mostrando para vocês se acostumarem. Geralmente vocês viram que isso aqui vocês não utilizaram, né? Vai utilizar no exemplo de vocês, do livro, se quiser. Mas a gente utilizou basicamente, foi um arquivo de rede e a gente derivou o projeto sobre como projeto file. Tá? Isso aqui é só falar um pouquinho de rede pessoal, que é o que vocês estão fazendo nesse exercício da página 215, tá? Esse aqui é um tipo particular de rede, no qual o ego da rede, ele informa um conjunto de alter com quem ele manteve relação, e aí, na percepção dele, ele aponta as relações entre esses autos, tá? Então, essas relações são virtuais, elas só existem na percepção do ego, que as tomam como real, que é o que vocês estão fazendo na rede de vocês. Vocês levantaram o conjunto de atores com quem vocês começaram nos últimos 30 dias, até 60 nomes, e depois disso, vocês começaram a apontar a relação entre esses atores. Repare que vocês não vão aparecer na rede de vocês, né? Esse aqui é o meu de 2013, esse aqui não sou eu, tá? A gente não aparece, a gente que é o ego. O dono da rede não aparece, tá? Aparece só com quem a gente se relacionou, tá? Tinha deixado só para fazer esse esclarecimento. No mais, a gente fica aí a bibliografia, livro básico que eu acho, recomendo muito para quem está interessado em aprofundar, reler esse livro, né? Fazer os exercícios que ele propõe, retomar alguns pontos, ok? Fazer o exercício da página 215, a partir do que a gente aprendeu. O livro vai avançar um pouquinho nesse curso introdutório, ele tem uma análise de bloco no final, vocês podem fazer também. Este livro aqui também tem a possibilidade de vocês trabalhar no Cinet, o Cinet também não roda no OS, tá? Eu acho que não roda, tenho quase certeza. Mas são possibilidades que a gente vai encontrar aí, tá bom? Mais agradecer a vocês, espero que vocês tenham curtido até esse momento do Encontro Saberes, né? Que venham aí a cumprir o objetivo de vocês ao longo do encontro, né? E no mais, eu me coloco à disposição de vocês para questões futuras ou qualquer problema que vocês tenham em relação à análise de rede que queiram, precisem de ajuda, tá? A gente fez o curso, mas a relação fica.